Podcast Sociológico, segunda temporada. Oi, eu me chamo Lohane. Eu me chamo Larissa. Eu me chamo Beatriz. E eu me chamo Wesley. Sejam bem-vindos ao nosso podcast com o tema Raça e Etnia. Agora a Larissa vai apresentar a definição entre esses dois termos. Trazendo a definição sobre o nosso tema do podcast, raça são características físicas, como cor da pele, traços faciais e outros aspectos. Já a etnia, por outro lado, se liga a aspectos culturais, como língua, religião, tradições. É uma identificação mais ligada a grupos que compartilham uma cultura comum. Ainda sobre esse contexto e essa definição de raça e etnia, o sociólogo britânico Anthony Giddens, ele relacionava a questão de raça não só aos fenótipos, ou seja, às características físicas das pessoas, mas também a aspectos de desigualdade social. E assim como o sociólogo brasileiro Caio Prado Júnior, no seu livro A Formação do Brasil, que dizia que o nosso país ele foi formado principalmente numa característica de colonização escravista que era baseada na exploração e não na povoação, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Isso foi o que gerou as enormes desigualdades que a gente vê no nosso país hoje. Agora será apresentada uma música dos Racionais chamada Capítulo 4, versículo 3, que retrata a realidade dos jovens negros na cidade de São Paulo. Essa música é de 1997. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Bom, assim como apontado na música, que revela muito da violência policial entre os jovens, eu trouxe aqui alguns dados mais recentes de 2022, que revela que 84% das vítimas de homicídios, cometidos pelos policiais, eram pessoas negras, Reforça totalmente a ideia de que a brutalidade policial, ela é totalmente voltada aos jovens negros, porque a gente tem aqui, por exemplo, o Atlas de Violência de 2021, revela pra gente que enquanto as mortes de jovens brancos estão diminuindo, as dos jovens negros continuam crescendo. E a maioria dos jovens brancos, ainda não são maiorias vítimas de homicídio policial, o que é bem preocupante. Já por outro lado, a gente também tem um acesso, à educação, que a gente teve um avanço em 2020, onde 43% dos estudantes de ensino superior se autodeclaram pretos ou pardos, principalmente por conta das cotas raciais. Isso já é um progresso, e ainda há muita desigualdade que a gente tem que enfrentar, especialmente, nas universidades mais prestigiadas, onde a presença desses estudantes negros ainda são muito baixas. E agora a gente fica, com a entrevista que vai ser dirigida pelo Wesley e pela Lohane, onde a gente vai abordar sobre as trajetórias e os desafios do movimento negro em Alfenas, com o nosso convidado, Rodrigo Michelino. Então, muito bem-vindo. Meu nome é Wesley. Meu nome é Lohane. Hoje a gente vai... Sejam todos muito bem-vindos, então, ao nosso primeiro episódio do podcast Sociológico. Hoje a gente vai discutir um tema muito importante, que é a trajetória do movimento negro aqui de Alfenas, os desafios enfrentados pela comunidade negra e qual que é o papel da juventude na luta antirracista. Temos o prazer de receber Rodrigo Michelino, o representante atuante do movimento negro aqui em Alfenas, que vai compartilhar sua experiência e reflexões sobre o movimento e a cidade. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, então, se você quiser se apresentar, então, seu nome, de onde você veio, quanto tempo você está no movimento. Bom, eu sou Rodrigo Michelino, atualmente eu sou mestrando em educação aqui, com a orientação da Sara. Eu sou artista, antes de tudo. Eu digo que eu sou um ator que faz todas as outras coisas, porque foi a maneira que eu encontrei de viver mesmo e não sobreviver.
né? Porque eu, enquanto um cara preto, gay, periférico e de família tradicional, foi a forma que eu encontrei através do teatro, principalmente. Primeiro a dança, né? A dança que, tipo, por ser muito tímido, uma professora de escola falou: coloca ele numa academia de dança que vai ser legal. E a única academia de dança que tinha aqui em Fennas era o balé clássico. E aí eu adorava ouvir clássico, porque meu avô, eu muito criança, meu avô me colocava quando chorava, para ouvir ele tocando violão, e era violão clássico. Então eu acho que eu fiquei com esse ouvido. Então por isso que a dança clássica foi para mim legal, até o momento em que eu me enxerguei assim como um bailarino negro, né? Um cara negro que não teria sucesso, porque o meu estereótipo é outro, completamente diferente de um bailarino clássico, né? Que eu sou muito alto e o bailarino ele é mais baixo, então os membros inferiores eles estão mais avantajados, enfim, o oposto de mim. E aí num determinado momento, essa professora também falou: vai pro teatro que é bom também. E quando eu chego no teatro, sei lá, com uns 7, 8 anos, aquilo, arrebatou minha vida, assim, de uma maneira muito potente. E a partir de então, por isso que eu falo que eu sou um ator que faz todas as outras coisas, porque o teatro, ele tá na minha vida até hoje, assim, sabe? E aí me profissionalizei depois, fui morar no Rio, fiquei morando no Rio por muito tempo, fiz tudo que eu queria fazer em relação aos sonhos, porque aí eu tinha um sonho enquanto bailarino de fazer teatro, de fazer uma ópera no Teatro Municipal do Rio. Eu consegui fazer uma ópera lá, em Capuleto e Montecchio, mas aí não era como eu queria, como bailarino, né, como primeiro bailarino, mas eu consegui tempos depois fazer a comissão de frente de uma escola de samba. E aí foi esse protagonismo e foi muito foda. E que escola foi? Foi a União da Ilha, foi em 2017 que isso aconteceu, aí com a coreografia do Carlinhos de Jesus. Então era tudo que eu queria, assim, também. Então foi muito legal. Depois disso, aí eu queria fazer televisão também, aí eu fiz novela na Record, e aí eu fiz participações na Globo. E só que depois, né, depois, enquanto ator na Globo, eu também fazia preparação de atores, porque a gente já tinha uma equipe de atores também que foram junto comigo para lá, de amigos meus, e a gente criou um coach de atores, que não é esse coach escroto de hoje, olha, você não. Era um coach de textual. Então a gente recebia o texto, e aí principalmente dos atores que protagonistas, né, que tem muito texto, então a gente fazia todo esse caminho e deixava só a ponto do ator decorar assim mesmo, e ajudava nisso, sabe? Mas aí, principalmente nesse momento, nesse momento eu falo: não, peraí, eu acho que não é tudo isso, e é uma indústria, né? A televisão, a novela, ela é uma indústria, e aí ela faz isso com as pessoas também. Então é muito escroto a forma como alguns diretores tratam esses atores. E aí eu falei: não quero isso pra minha vida, então vou embora. E aí eu volto, aí eu que já tinha feito letras aqui antes de ir embora, aí eu retomo, quando eu retorno, aí eu retomo então tudo isso, assim. E aí que eu venho pro mestrado, sabe? Então é isso, assim. Legal. A coisa do movimento, né? Desculpa. O movimento negro, ele entra nisso antes de eu sair daqui. E muito pequeno, a família da Maria Olímpia e o Decão, e que eu já vi eles fazendo muita coisa, em Ofenas, com escola de samba, enfim, várias coisas assim dentro do movimento mesmo, coisas voltadas para a negritude. E aí eu via e eu gostava e eu acompanhava. E num determinado momento, um projeto que eles tinham lá, que era de percussão com as crianças, eu era o bailarino que fazia a dança afro ali, sabe?
nas apresentações. Então, eu venho do movimento muito cedo, assim, sabe? Então você pode dizer que a arte ela foi um fator determinante, então, para você se ver como pessoa negra, como uma pessoa de dentro do movimento? A arte, ela me salvou. Ela me salvou porque eu tenho certeza absoluta, porque os meus amigos, né, que estavam junto comigo, pretos e pretas, que estavam junto comigo, eles também, do tipo, eu não vou dizer se perderam na vida, porque eu não sei como é que é esse rolê deles, mas assim, eles são pessoas muito sérias hoje, eles são pessoas que do tipo, que eles se fecharam, sabe, pra viver mesmo, então no sentido de, hoje eles têm uma família grande, não sei o que, sabe, são pais de família, mães de família, muito numerosa, e acabou que eu até tive com uma amiga minha semana passada e aí eu entendi um pouco mais que eu acho que ela teve bastante filho, eu acho que pra criar a ilha dela, sabe? Pra criar a ilha dela e a ilha deles, assim, tipo, tá bom, a gente fica aqui. E a gente não precisa a gente vai lá, trabalha, mas a gente volta pra cá, sabe? Pra criar o quilombo dela. Eu acho que é isso que a gente fez, sabe? E isso, então a arte, ela me resgatou dessa forma, porque também tem muito disso, né? Essa solidão da população negra, que é muito doida, porque ou você cria uma família muito coesa, e essa família, não estou dizendo família tradicional não, ou você cria uma família de pessoas que te acolhem, ou você vai ficar mesmo, assim, sabe? Ou você vai ficar à mercê dessa sociedade escrota que te olha de uma forma muito subjugada mesmo, e que te olha de uma maneira que aí, se você tá com seu cabelo, não sei o que, eles, sabe? Ainda mais comigo, né? Porque eu sempre fui esse revolucionário, que aí então tinha vez que eu tava de blackão, tinha vez que eu tava de trança, tinha vez que eu tava de cabelo amarelo, black, aí tem vez que... Então tudo isso, todas essas facetas minhas, as pessoas olhavam numa cidade racista, classista, como Fennas, uma cidade, enfim, né? Que a gente precisa melhorar muito essa cidade. Ela me olhava dessa maneira, então você imagina, né? Então, mas eu consegui criar um rolê com pessoas e me blindar também para me criar ou para seguir vivo. Então a arte fez isso, a arte foi essa responsável, assim. Você lembra de algum momento específico que te marcou no início da sua trajetória? Sim. Eu apanhava muito do meu pai. Apanhava do tipo de chinelo, de cinto, de cordinha aquela coisinha do banheiro, aquela mangueirinha do chuveiro, sabe? Hoje a gente entende, e hoje a gente se entende maravilhosamente bem, mas isso foi antes dos 15 anos. Porque quando chegou nos 15 anos eu falei, enfim, numa conversa com minha mãe, eu falei, então ele já não faz mais isso hoje, a partir de hoje, porque se ele fizer, aí não vai ser legal. E não vai ser legal, né? Vai ser pior, né? Então, só que aí depois de um tempo, a gente foi... Isso é um marco, porque depois de um tempo, assim, ele não me chegou a pedir perdão com essa palavra, mas ele fez tudo o que ele podia fazer justificando essa palavra, sabe? Nessa justificativa de... hoje, por exemplo, ele tem muito orgulho de mim, sabe? Ele quer me levar, ele não sei o quê. Então, hoje, tudo que ele faz é muito nesse lugar do tipo... a sensação que eu tenho é que quando ele for morrer, ou eu for morrer, sei lá, que ele vai morrer antes, mas que a gente vai chegar aqui, ele vai dizer isso, assim, sabe? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, pra mim, foi isso. Foi esse momento muito marcante na minha trajetória enquanto pessoa negra. Rodrigo, então, falando um pouquinho sobre a realidade local aqui da cidade de Alfenas,
Qual que você acha que é os maiores desafios que a gente encontra aqui pro movimento aqui na cidade? O maior desafio é que a gente é desunido. Existe um movimento negro. É claro que os movimentos negros, todos, eles existem e cada um vai existindo à sua forma. O que acontece em Alfenas é que nós somos um movimento ainda que está se organizando. Agora que nós estamos organizando, sabe? Sempre existiu. Nós somos um dos movimentos negros mais antigos do sul de Minas, se não o mais antigo, até mais do que Machado, por exemplo, que Machado a população é 80% negra, mas nunca teve um movimento assim tão forte, né? Nesse sentido, mas nós tivemos esse movimento. O que aconteceu foi que nós tivemos essa desestruturação desse movimento. A gente não conseguiu se organizar, sabe? Claro, e não consegue porque aí é isso, cada um no seu corre, né? Cada um correndo para sobreviver. E aí não dá do tipo, vamos 7 horas da noite hoje na praça, não sei o que, pra gente conversar. Então não dá, porque aí tem um monte de gente trabalhando, tem um monte de gente cansada e tem um monte de gente que não quer também conversar sobre isso, sabe? Então eu acho que o maior desafio nosso hoje é se organizar enquanto movimento. É o que a gente está fazendo, né? A gente teve algumas candidaturas negras, por exemplo, esse ano de 2004, que são relevantes, e aí saiu essa galera toda e acabou que a gente também não se organizou no sentido de ok, quem de nós aqui sai, porque a gente sabe que é só um que vai entrar, e a gente não conseguiu ter isso antes, mas a gente consegue ter isso agora, porque aí como começou, aí a gente então já vem com essa coisa do tipo, não tem nenhuma semana da eleição e a gente já tem uma reunião marcada, sabe, pra gente discutir isso. E não só isso, então assim, foi o boom que aconteceu que a gente está entendendo que, opa, é o momento de organizar. Então é isso, sabe? Para você, quais são os exemplos de ações e movimentos assim importantes nessa luta aqui em Alfenas? Rodas de conversa. E aí, porque isso também já é um legado africano, né? Da gente se sentar em roda e a gente conversar. Então a gente está trazendo isso à tona, e a gente está ouvindo as pessoas, principalmente, sabe, as pessoas do próprio movimento. Mas aí o movimento porque nós somos 33% da população aqui que é negra, né, de Alfenas. Então, onde está esse 33% da população? Porque nós, que enquanto organização, enquanto movimento, a gente, sei lá, a gente vai ser 2% disso, assim mesmo. Porque aí são pessoas que estão nas universidades, pessoas que estão estudando, pessoas que, né, nisso, assim. Porque as outras estão nesse corre da vida, né? E aí, então, a gente tem agora esse lugar, né, de ouvir, de falar, mas de falar entre nós. Nós estamos fechando agora essa bolha, sabe, mesmo, porque até então era isso, essa não organização, que aí agora a gente está se organizando e está conseguindo ser ouvido, né, pelo poder público principalmente, sabe, porque o poder público até então não ouvia. Existe uma coordenadoria em Alfenas, coordenadoria de igualdade racial em Alfenas, que não funcionou, que nunca funcionou, porque sempre tinha um de nós lá dentro, mas ao mesmo tempo não tinha o subsídio para que nós continuássemos lá dentro, no sentido de ouvir a galera e de trazer ações que deveriam, do tipo, beleza, vamos fazer, vamos promover. E aí não tem, então agora a gente está nesse momento. Rodrigo, então passando para a nossa terceira parte, falando um pouquinho sobre a questão do nosso tema principal, que é essa questão da raça, etnia e identidade, como que você define essa diferença entre raça e etnia e como que essa distinção ela se manifesta no movimento negro? Então, hoje a gente tem uma outra leitura em relação a isso,
né? Porque aí as pessoas negras hoje, né, que a gente vê que é enquanto raça mesmo, e com todo o colorismo que a gente tem, né, desde da pele mais clara até a pele mais escura, hoje a gente tem um novo movimento em relação a isso. A gente entende que hoje mais pessoas elas se autodeclaram negras. Em relação às pessoas, né, que se autodeclaram pretas, hoje elas têm também um outro respaldo, tanto social como pessoal. E aí, isso que é muito bacana, porque agora a gente tem se enxergado enquanto indivíduo mesmo. Porque eu acho que principalmente as pessoas pretas, retintas, por exemplo, né, que a gente pode dizer dessa forma, que são pessoas que, por exemplo, que a gente ficava muito ainda num lugar de ser aceito. E aí agora a gente tá meio que chutando o balde no sentido assim, foda-se você. E aí, ou se você quer alguma coisa comigo, vai ter que ser a partir daqui. Não é mais nesse lugar de subserviência, sabe? De qualquer esmolinha a gente tá... E eu quero dizer isso, eu acho muito legal essa pergunta, porque principalmente que a gente tá... Esse movimento, né, das pessoas pretas, quando a gente vai se relacionar com uma pessoa. Antigamente, eu quero dizer, assim, ano passado, ano retrasado, sabe, bem muito próximo, assim, mas a gente tinha uma parada de, ok, vou ficar com essa pessoa porque eu não tenho escolha. E aí hoje a gente não tá nem aí pra isso, sabe, a gente tem escolha sim, e aí, ok, mesmo que eu não tenha escolha, mas eu não quero qualquer coisa mais. Sabe? Porque também não tá nesse lugar, a gente ainda não tá nesse lugar, as pessoas pretas retintas ainda não estão nesse lugar de, sabe, de que seja aplicativo, sabe? Que seja aplicativo, porque na hora que a pessoa olha só o cara lá, fala, mas você, e aí? E aí então não, e aí quem diz sou eu tá tudo bem, vai lá com essa turma, aqui não, você tá me dizendo não. E existe isso, porque tipo, comigo foi isso, assim, tipo, há pouquíssimo tempo. Mas você tá me dizendo não? Eu falo, eu tinha que te dizer sim, eu não tô entendendo. Ninguém nunca disse isso. Eu falei, então você teve a primeira pessoa. E eu não tô fazendo isso por outra coisa, não. É só porque eu não quero mesmo, tá tudo certo, né? E aí, então, a gente tá num outro patamar em relação a isso. Eu acho que não só em relação a, né, eu tô falando de uma questão pessoal, mas em relação às políticas públicas é outra coisa completamente diferente, né? Nós temos as cotas que estão aí, e as cotas, a gente, cada vez mais, nós, enquanto também, né, ativistas, enquanto pessoas que estão sabendo aqui no hype, a gente está entendendo tudo e vendo tudo, a gente também não, quando a gente vê qualquer coisa errada dentro das políticas públicas, a gente pontua, a gente aponta o dedo, fala, tá errado, isso aqui que está acontecendo não é por aí. E aí, ninguém vai dizer nada? Então a gente também tá no outro contraponto, sabe? E aí é isso, assim, ou as pessoas pegam, elas se, peraí, vamos... Elas estão aqui junto com a gente. Ou elas se entendem dessa forma, ou elas vão ser atropeladas por nós de uma maneira assim, avassaladora mesmo. E na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados pela comunidade negra no processo de afirmação da identidade negra, assim no interior, aqui na cidade de Alfena, sabe? Como que é isso? É muito difícil porque é isso, assim, elas querem, todo mundo quer afeto, né? A gente está em busca de afeto. Eu acho que, sabe, a gente, sim, políticas públicas, sim, tá tudo certo isso daí, mas a gente quer afeto, a gente quer, sabe, a gente quer parar, sentar, tomar uma cerveja numa boa, sabe, tranquilinho, fazer do nosso jeito, é só isso que a gente quer. A gente não quer ter que ficar militando o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro você tem que pegar e se cuidar, falar, peraí, não vou sair com essa roupa, porque se eu sair com essa roupa, o fulano vai não sei o quê, e aí, nananã. E aí a gente pega, se fecha todo, porque aí a gente fica nessa onda do outro, sempre o outro, sempre o outro. E aí a gente, principalmente no interior, isso é muito doido, porque a gente
não consegue simplesmente viver, sabe? Eu tenho um amigo, a gente estava conversando esses dias, e aí a gente estava falando sobre novembro. Nossa, e a programação de novembro, o que nós vamos fazer? Dananã. Aí ele falou comigo, não, então, mas na última semana eu vou pra praia, mas qualquer coisa eu desmaio. Eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus. Vá pra praia, nem ouça a gente aqui. Vá, que a gente tá aqui e a gente não pode mais se permitir, porque a gente fez isso o tempo inteiro da nossa vida, sabe? O tempo inteiro a gente fez isso de abrir mão das nossas... Não, eu abro mão pro nosso movimento, eu abro mão pra nós, e nós mesmo, sabe? E a gente precisa se individualizar mais. E eu acho que isso é muito complicado, porque isso te exige uma autoconfiança, uma autoestima muito grande. E aí é exatamente o que a gente está tentando fazer agora, assim, tentando modificar isso dentro do movimento, sabe? Então por isso que ainda é um árduo esse caminho, mas a gente está indo. Falando um pouquinho agora sobre a juventude e sobre as suas expectativas para o futuro. Como que você vê essa questão dos jovens negros e negras aqui da cidade? Você acha que estão emergindo novos militantes, novas lideranças para o movimento? E qual que é a sua expectativa para o movimento daqui a alguns anos? A minha expectativa é da melhor possível, porque eu quero ficar sentado, tomando minha cerveja e observando tudo e sendo o apoio no que for preciso. Mas essa juventude é outra. Alfenas muda para daqui a 10 anos. Alfenas ela já vai ser outra, porque essa juventude negra, ela tá assim, porque aí é isso, assim, as pessoas elas estão se autoafirmando muito tranquilamente, sabe? E se autoafirmando num lugar assim, do tipo, sim, eu sou negro, sim. Aí até as pessoas que eram, não, mas você não é nem tão preto assim pra falar que você é negro. Não, sou sim, porque... Então elas, hoje, essa luta desse movimento, mesmo desestruturado, mas esse movimento trouxe muita coisa, sabe? Muita coisa. Então, de forma individual, essa juventude, ela tá chegando, sabe? E ela tá chegando muito forte e muito potente. Então, assim, hoje a gente tem uma juventude negra LGBT, por exemplo, em Alfenas, que é outra coisa, completamente diferente. Quando só tinha eu lá atrás, que do tipo que eu era massacrado, entendeu? Hoje tem uma galera aí, sabe? Que a gente se encontra, que a gente... Nossa, e aí é das melhores. É pra daqui, isso mesmo, assim, sabe? Pra daqui a 10 anos, Alfenas muda completamente. Porque Alfenas também é uma cidade velha, né? De pessoas velhas. E aí essas pessoas que fundaram Alfenas, e essas pessoas, graças a Deus, estão morrendo. Porque aí são os conservadores, né? Enfim. E aí, então, nós estamos morrendo. Então, essa galera que tá chegando, nós estamos chegando com tudo, assim, sabe? Porque também ainda tem nós aqui, também ajudando, né? Essa pilastra aí é a forte, é a que segura. Essa daí não vamos arrancar, não. Essa daqui sim, essa outra sim. Então a gente tá criando um novo movimento. E essa juventude vem com tudo. E também o que é muito legal, eles estão entendendo a força que é, o poder que é a cidade, porque a cidade ela é um polo educacional e elas estão entendendo as universidades, principalmente a Unifal, sabe? Principalmente a Unifal. Então a gente vai melhorar muito. E de que forma a juventude negra de Alfenas está se mobilizando em prol das causas raciais? Você sente que há uma nova geração de ativistas emergindo? Sim, total. Assim, hoje a gente, por exemplo, o que a gente vai conversar, né? Em cada bairro que você for, você vai ver ali uma liderança da juventude negra que faz que são muito importantes naquele lugar ali, sabe? Se você for no Pinheirinho, por exemplo, sabe? Por exemplo, hoje lá tem aula de capoeira com um cara super bacana e esse mestre, ele vai falando com as crianças e tudo mais, e isso isso faz a gente ficar mais resistente.
Porque, por exemplo, tipo, os meninos com esse pessoal mesmo lá no Pinheirinho. Então é criança até adolescente. Os adolescentes, eles chegam de black. Jamais Alfenas existia black, jamais. Sabe, o único black que tinha era o meu, e assim, e olha lá ainda, sabe? E olha lá que ainda... Porque agora a galera tá toda assim, e aí que vai no esses dias passando na minha rua, assim, um menino de black, eu falei, o que é esse menino? E aí eu vi que ele trabalhava no mercado, com não sei o que, eu falei, olha, porque os supermercados aqui, você tinha que estar com o cabelo raspado, não sei o que. Quando eu vi esse menino, eu falei, nossa, que legal. Aí você vai vendo, sabe? Então a galera tá se movimentando, e aí é isso. Ok, ou você me aceita assim, ou tchau pra você, sabe? Então a gente tem muita coisa chegando assim, boa. Rodrigo, e agora, tipo assim, pra finalizando aqui a nossa conversa, e a gente conversaria aqui durante horas, a conversa foi realmente muito enriquecedora. Quais conselhos você daria para os jovens, então, que estão pensando em se engajar nesse tema tão importante para a própria vida, né, para a própria sobrevivência? Primeira coisa, vir para a Unifal. Primeira coisa, é a riqueza que nós temos em Alfenas, é a Unifal. A Unifal é nossa, ela está no nosso município e a gente precisa se apoderar dela, né? Porque acontece o contrário. Aqui, quando a gente está aqui dentro, a gente fica tentando, nossa, a gente tem que buscar, tem um monte de vagas remanescentes, né? Então hoje você pode chegar aqui pelo histórico escolar, então já nem o Enem mais sabe? Então você já pode, e isso tudo, a gente precisa trazer essa população de Alfenas para cá, essa juventude para cá. A primeira coisa, porque assim, quando a gente sai do terceiro ano, a gente nem sabe o que vai fazer, porque de fato a Alfenas já não tem mais, aí é isso, assim, do tipo, mas tá bom, o que a Alfenas tem para me oferecer a partir disso? Não tem mais nada, não tem cultura, né? Do tipo, a gente chega aqui, vocês chegaram aqui, e é isso, assim, o que tem? Barzinho, festa, ok, tá tudo bem, mas aí é só isso, não é só isso, e não pode ser só isso. A gente está tentando movimentar o máximo possível para a gente fazer isso girar e acontecer de uma outra maneira, mas ao mesmo tempo é só isso que a gente tem. E então, enquanto população, né, essa juventude da população alfenense precisa estar aqui dentro. Ah, mas eu não sei o que fazer. Tudo bem, eu acho que ninguém sabe. A gente vem vindo porque a gente acha que é. Então vem achar o que é aqui dentro, que aí, pelo menos aqui, perdido aqui dentro, você vai se encontrar de alguma forma, né? Ah, não é esse curso, vai pro outro, depois uma hora você vai se encontrar. E aí então venha pra cá, porque aí a gente vai conseguir esse movimento que a gente tanto precisa e merece. Rodrigo, então a gente queria te agradecer muito pelo papo de hoje. Eu acho que como essa primeira experiência foi muito legal, acho que foi muito enriquecedor para todos nós. Pela gente, a gente conversaria aqui durante horas, não impede, né, que depois aqui a gente converse um pouco mais. Sim. Espero que a gente possa fazer outras coisas, outros projetos juntos. Você queria deixar algum recado, alguma coisa que você queria? Eu queria divulgar? queria muito parabenizar vocês. Eu acho que quanto mais a gente faz isso, né? Tipo, vocês nem são da cidade, né? Vocês poderiam estar aqui, deixa eu estudar aqui, que depois eu vou daqui embora para outro lugar e modificar outros lugares. Então, primeiro agradecer, porque isso é uma semente que fica. E isso é muito legal, sabe? Eu acho que as pessoas que estiverem acesso a vocês, né? Enquanto vocês estiverem aqui, eu tenho certeza que vai estar muito legal. E aí também eu faço questão de estar onde me chamam, justamente porque eu sei também desse legado, né? Eu me vejo como um griot. O griot em África é esse cara que veio trazendo a história, né? E eu gosto de fazer isso, porque eu também me sinto esse ancestral que está aqui fazendo, né? Plantando também essa sementinha junto com vocês, né? Então, muito obrigado a vocês de se disponibilizarem a fazer isso, tá? Sempre que precisarem, a gente tá aqui, porque sempre que eu precisar, eu já sei aonde eu vou. Tá?
Muito obrigado, então. Obrigada. É isso. Obrigado. Podcast Sociológico, segunda temporada.